E aí, moçada? Estão prontos para mais uma revisão de História da Arte? Bora! Muito bem, estudantes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte barroca na Europa. Um movimento que procedeu, ou seja, veio depois do movimento renascentista. Ao contrário do Renascimento ou do renascentismo, o barroco tem seu foco nas fortes emoções, contrapondo a lógica racionalista e humanista do Renascimento. Apesar dessas diferenças, existem algumas correlações, como por exemplo, na obra de Michelangelo, que é considerado um artista pré-barroco ou antecessor privilegiado do barroco. Isso porque ele usa nas suas obras, principalmente na pintura, elementos muito importantes do barroco, como a dramaticidade, o deslocamento do centro e a turbulência visual. Como a gente vê na obra O Juízo Final, que faz parte do afresco no altar-mor da Basílica de São Pedro, no Vaticano, nós temos muitas figuras, criando várias cenas dentro dessa mesma configuração. Há uma narrativa visual evidente, é contada uma história, e essa é uma característica da pintura de Michelangelo. Aqui há a complementaridade das cores, principalmente azul e vermelho, e uma divisão clara entre os dois lados da imagem. Inclusive, a narrativa tem a ver com isso. No caso, Jesus Cristo separa os salvos dos condenados. Mas a produção dessa obra ocorre entre 1536 e 1541, ou seja, praticamente 100 anos antes da incidência do Barroco. Seria Michelangelo um profeta? Longe desses tipos de afirmações, daria para dizer que, inclusive, a estética barroca se baseie nele, ou se baseie no seu estilo, ainda porque, durante o período intermediário entre o Renascimento e o Barroco, houve o período maneirista. Durante praticamente 50 anos, os grandes mestres do Renascimento foram reproduzidos e copiados, entre eles Michelangelo. Talvez a estética de Michelangelo tenha se tornado tão famosa que veio muito bem a calhar para os objetivos da arte durante o período barroco. A Reforma Protestante, movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica, teve como principal líder o alemão Martinho Lutero. Apesar de ter sido um movimento religioso, provocou mudanças em outros setores da cultura europeia. Favoreceu, por exemplo, a formação dos Estados Nacionais, ao propor que cada nação se libertasse do poder do Papa. A Igreja Católica, porém, logo se organizou contra a reforma. Com a ação das grandes ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, a Igreja Católica retomou sua força e construiu novas e grandes igrejas. A arte voltava a ser vista como um meio para ampliar a influência católica. Esse é um excerto do livro História da Arte da Graça Proença, da versão de 2005. Basicamente, então, nessa contextualização, é levantada a informação de grande importância sobre o contexto da arte barroca. Basicamente, o estilo barroco vai ser utilizado pelo movimento de reforma e pelo movimento de contra-reforma para certos tipos de propaganda ideológica, e no caso religiosa. A arte vai servir para exaltar o poder da igreja
e as propostas revolucionárias ou reformistas em relação às novas denominações religiosas. O período da história da arte denominado Barroco é marcado por uma revolução nas maneiras de representação por meio da pintura, escultura, literatura, arquitetura e música. As motivações religiosas e clássicas dos artistas desse período, somadas à necessidade de produzir imagens que impressionassem pelas fortes emoções, lembra que há uma importância da propaganda ideológica e religiosa, foram trabalhadas muitas vezes com o exagero de elementos e formas ou com fortes contrastes entre elementos opostos como a luz e sombra, cores suaves e intensas, composições carregadas ou limpas, por exemplo. E tinham a finalidade de tocar o espectador por meio da antítese da razão, ou seja, a emoção. Este movimento iniciou-se na Itália e espalhou-se primeiramente pela Europa, chegando mais tarde à América. Essa expansão produziu grandes variações no estilo dos artistas adeptos da proposta. Inclusive no Brasil, tema de uma próxima aula, nós temos um estilo único chamado Barroco Mineiro, que é um entre os vários estilos barrocos brasileiros. O que é preciso saber sobre o Barroco? É ligado à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica, e também pode ter temática laica, ou seja, não religiosa. Há o predomínio da emoção e não da razão preferida no Renascimento. Composições com muitos elementos, sugerindo turbulência e intenso movimento. Um forte contraste entre os opostos. Talvez essa seja a característica mais proeminente ou que mais salta aos olhos no Barroco. Contrastes entre cores fortes e suaves, luz e sombra, ou composições carregadas e livres. A marginalização das figuras humanas e grupos na representação, diferentemente do Renascimento, em que geralmente as figuras principais se encontram no centro da representação. No Barroco, há um deslocamento do centro para as margens. O uso das volutas, ou demais elementos carregados de detalhes. Voluta é uma forma circular que se parece muito com o caracol, o caramujo. Forte potencial de expressão dos sentimentos humanos, visto que as composições favorecem sempre a emotividade ou o drama. Diferenças de estilo barroco dos países católicos e protestantes. Principalmente nos países protestantes, há uma abertura maior para o barroco laico, ou seja, aquele não religioso. Formas arquitetônicas de composições ecléticas, com vários elementos de vários temas e também referências como estilos de vários períodos diferentes, misturados na mesma composição arquitetônica, ou seja, o prédio recebe elementos decorativos oriundos de vários estilos. E a dramaticidade intensa é uma característica presente em todas as linguagens artísticas ligadas ao estilo barroco. Aqui, um dos primeiros registros de barroco arquitetônico ou arquitetura barroca, a chamada Igreja del Gesù, em Roma. O arquiteto Giacomo della Porta mistura vários estilos e elementos de diversos períodos, como, por exemplo, a incidência de 3 pórticos, que tem sua origem na arte gótica, a presença da voluta, essa forma admirada pelos gregos como uma das formas perfeitas da natureza, uma referência ao frontão grego, com telhado de 2 águas, juntamente com as colunas, no caso aqui de capitel coríntio, e também a presença do arco ou o teto abobadado, de origem romana. Outra característica quase sempre presente
nas obras de arquitetura barroca é o medalhão. Esse emblema, e geralmente tem o tema ligado à igreja. Sobre o barroco na Itália, temos o exemplo do pintor Tintoretto, que aqui representa Jesus, ou Cristo na casa de Marta e Maria, sem dispor a figura principal, que seria Jesus, no centro da composição. Há uma diferença muito grande e um contraste mais importante ainda para com a representação no Renascimento, porque a própria figura de Jesus, vejam, está incompleta na representação. A sua túnica é cortada parcialmente. Isso geralmente não acontecia na pintura renascentista. A extensa produção artística de Tintoretto tem dois aspectos marcantes: o corpo, mais expressivo do que o rosto. A gente nota por aqui, os detalhes do rosto quase não são vistos, e a intensidade da luz e da cor. Para ele, um quadro deve ser visto inicialmente em seu conjunto e depois percebido em seus detalhes, ou seja, do todo para as partes. Outra característica ligada ao barroco aqui é a representação de uma cena semelhante às cenas teatrais, dando uma característica de drama, ou seja, há uma sugestão de diálogo, uma sugestão de ações. Outro ponto importante é a presença de grupos. Esse grupo em primeiro plano, Cristo, Marta e Maria, ladeado por um grupo em segundo plano, e em terceiro plano, fora da janela, mais um grupo, provavelmente dos apóstolos, aguardando Jesus Cristo. Então, tudo isso gerava um ambiente complexo para a composição, mais complexo do que, em geral, as obras renascentistas. Miguel Ângelo Caravaggio era um artista que não se interessava pela beleza clássica dos deuses da mitologia grega ou dos membros da aristocracia, que tanto encantou os artistas do Renascimento, por exemplo. Para ele, não havia ligação entre beleza e aristocracia. Seus modelos geralmente eram vendedores, músicos, ambulantes, ciganos, enfim, gente do povo. O que melhor caracteriza sua pintura é a utilização original da luz. Ela não aparece como reflexo da luz solar, mas criada de modo intencional para direcionar a atenção do observador. É um excerto da Graça Proença também, e por essa reprodução da vocação de São Mateus, a gente pode perceber que a luminosidade, inclusive, não vem do elemento da janela representado ali também. Então, de onde vem essa luz? É um mistério, provavelmente de uma fonte não natural, como a luz de velas. Mas aqui, basicamente, nós vemos a representação das personagens de uma maneira atualizada, talvez. Primeiro pela roupagem. As vestimentas não são da época do início da era cristã ou da vida de Jesus Cristo, mas sim ligadas ao período em que Caravaggio vivia, o século XVII ou início do século XVII. Mas a principal questão formal aqui é o jogo de luz e sombra. Parece que as imagens ou as figuras, as personagens, emergem das sombras ou saem das sombras como se estivessem saindo da água. Isso gera uma impressão muito forte no observador, principalmente considerando que a pintura era o único tipo de linguagem visual, exclusivamente visual, para a época. E aqui a teatralidade também chama atenção, pelos gestos, expressões faciais e corporais. Mais uma obra do Caravaggio, essa inclusive que tem uma história interessante atrelada a ela, que revela a subserviência do estilo barroco à propaganda religiosa católica.
Essa primeira obra foi encomendada pela igreja para compor o altar-mor da igreja de São Mateus, em Roma. E o Caravaggio produziu a obra de acordo com as suas especificações próprias, como ele imaginava São Mateus, evangelista, sendo ajudado pelo anjo, quase representado como um trabalhador braçal, com musculatura forte, os pés descalços, e sem saber escrever, tinha sua mão guiada pelo anjo. Mas acontece que os responsáveis pela encomenda da obra não se convenceram de que essa obra seria adequada e recusaram a primeira obra, fazendo especificações mais diretas a Caravaggio, que na segunda obra já representa São Mateus como quase um filósofo grego. Escreve independentemente e o anjo argumenta com ele. Uma se encontra colorida e a outra preta e branca, porque a primeira, antes de poder ser fotografada de modo colorido, se perdeu. Já a segunda faz parte da decoração do altar-mor da igreja de São Mateus em Roma até hoje. O arquiteto, escultor, pintor, urbanista e decorador Gian Lorenzo Bernini foi um dos maiores expoentes do barroco na Itália. Suas obras têm como referência a escultura e a arquitetura gregas, porém com a inserção dos ideais de persuasão pela imagem próprios de sua época. As composições são carregadas de elementos voluptuosos e de alta elaboração, gerando a sensação de tensão e movimento ao observador. Ele e seus numerosos auxiliares executaram mais de 3.000 obras, entre elas muitas para compor o acervo da cidade de Roma. Aqui a gente vê uma escultura de um grupo, Enéidas, Anquice e Ascânio fugindo de Troia, uma referência à mitologia grega. Basicamente, como elementos formais, nós temos a presença de muitas volutas, como nos cachos dos cabelos, nos detalhes das roupas, e a musculatura e a posição dos corpos, muito característica de uma composição que quer chamar a atenção pelos volumes. Volumes que são uma característica principal da obra O Êxtase de Santa Teresa, que revela uma das passagens sobre a história de Santa Teresa, que teria sido golpeada com flechas de um anjo serafim, entrando em êxtase. Há uma clara referência ao ato sexual nessa obra, que é explorado, inclusive, por alguns autores pela literatura contemporânea, como Dan Brown. De fato, essa obra faz parte da decoração principal da igreja de Santa Teresa em Roma. Foi encomendada ao Bernini de modo a criar-se uma emoção forte, ou transmitir-se uma emoção forte, que ele consegue principalmente pelo contraste entre as duas figuras. O anjo sorridente e Teresa com uma expressão de êxtase, como o nome já diz. O anjo tem metade do corpo com sua pele lisa, Teresa somente as mãos, pés e o rosto. O restante é uma superfície muito rugosa e drapeada das vestes que estariam sendo balançadas pelo vento ou por uma energia misteriosa. Isso tudo contrasta com a base da escultura, que é quase deixada na pedra bruta. Tudo isso, principalmente as relações de contraste, criam um ambiente de tensão na obra, que é justamente a intenção do artista, criar-se essa energia misteriosa. Chama a atenção do observador e chama a atenção principalmente à grandiosidade do trabalho artístico, que não era feito a só duas mãos. Lembrando que o Bernini tinha inúmeros ajudantes
e suas obras são assinadas por ele, entretanto, são executadas por muitas pessoas. É o que dá para a gente reparar por essa obra aqui. Basicamente, o Bernini foi projetista da Praça de São Pedro, mas ele assina como executor da obra também. São mais de 230 estátuas em mármore, não só apenas essas que aparecem no topo, entre outras também. São centenas de colunas de sustentação e um obelisco no centro. Quando a gente olha de cima, a Praça de São Pedro expressa um valor do Renascimento, que é o de deslocamento de um ideal racional do Renascimento para mais ligado à emoção ou mais ligado ao irracional do Barroco, a elipse. Como a gente vê nesta forma aqui, o círculo se desloca, sai do centro e forma uma elipse não regular, ou seja, largura e altura não são iguais. O Barroco espalhado ou espalhando-se pelo restante da Europa vai gerar consequências e diferenças estéticas grandes. Entre elas, a obra do Diego Velázquez, o maior pintor espanhol do século XVII, vai ser muito rica e muito misteriosa também. É o que acontece nesta obra aqui, que foi considerada por muitos a maior pintura de todos os tempos. Diego Velázquez, em As Meninas, constrói uma cena que aparentemente seria impossível e faz uma alusão à própria observação do rei e da rainha, que estão refletidos lá no fundo, nesse espelho aqui. Diego se autorretrata junto às personagens, as meninas. E, junto com eles, a tela de pintura, a própria tela que estaria sendo pintada em forma desta cena. E outro detalhe muito importante é o espaço vazio representado. Então, as meninas ocupam a parte de baixo da cena e todo esse espaço vazio, que na verdade é a representação da amplitude da sala, também faz parte da representação, ou diria que faz a maior parte da representação. Diego Velázquez foi pintor da corte espanhola, assim como Caravaggio trabalhou a luz em contraste com a sombra. Entre seus retratos está Las Meninas, uma de suas obras mais importantes. Aqui o príncipe Baltasar Carlos, representado por Velázquez, de uma maneira bem interessante, porque não natural. A impressão de que o pintor queria representar não uma criança, mas um adulto em miniatura. De qualquer modo, é uma representação muito bem feita tecnicamente, que cumpre seu papel da expressão desse valor, um valor de nobreza ou um valor de controle, um valor de consciência ou de ciência por parte da criança que, na realidade, muito possivelmente, não tinha esse olhar tão observador, obstinado e também não andava a cavalo com essa desnaturalidade, né? Mas mesmo assim, sob a encomenda da corte espanhola, ele representa o príncipe dessa maneira. Já o barroco na Germânia ou na região da Alemanha gera diferentes percepções. Muitas vezes há uma relação com as cenas, principalmente do Antigo Testamento, mas também há a presença de caráter não religioso nas representações. Podemos identificar na obra de Rembrandt van Rijn e de Johannes Vermeer
a diferenciação entre o barroco nos países católicos e nos países protestantes. O elemento luz foi de grande importância para esses dois pintores, porém de modos diferentes. Rembrandt utiliza o contraste de luz e sombra como a principal característica do seu trabalho. Nesta obra, por exemplo, ele representa a lição de anatomia do Dr. Tup. Essas lições eram eventos públicos que as pessoas pagavam, inclusive, para assistir. A faculdade de medicina era, além de um ambiente de formação, um ambiente também de exposição ou entretenimento para quem quisesse assistir uma dissecação. Como essa região não era uma região católica, havia possibilidade de instituir uma cena assim. Já em países católicos, a exumação de corpos e o estudo científico de cadáveres era terminantemente proibido. Já o trabalho de Vermeer tem muito mais relação com a luminosidade direta. Não há um contraste muito forte entre luz e sombra, mas sim um contraste de cores entre o amarelo e o azul, que são cores opostas no espectro de cores, no círculo cromático, assim gerando o mesmo tipo de tensão, mas a partir de elementos diferentes. Falando em tensão, esta obra de Peter Paul Rubens, pintor também muito conhecido por sua obra no estilo barroco, representa uma cena do Antigo Testamento sobre a passagem de Daniel na cova dos leões. O clamor de Daniel contrasta com a tensão de alguns leões e a tranquilidade e relaxamento de outros. Outra situação formal ligada à tensão é a tonalidade da pelagem dos leões em contraste com o vermelho e o bege de Daniel. De fato, essa cena, pelos inúmeros detalhes, chama atenção pela riqueza técnica e também pela temática, que apresenta algo tenso. A produção musical barroca teve como característica o fato de ser um dos primeiros movimentos em que se pode identificar um afeto estilístico entre as artes visuais e a música. Ou seja, talvez os mesmos elementos ou elementos semelhantes das artes visuais são incidentes na música. Exemplos disso são o contraste, os muitos elementos composicionais e a sempre presença de um drama emotivo. Entre esse período viveu o compositor e músico Johann Sebastian Bach. Sua obra teve em consonância com as propostas das manifestações artísticas visuais, sendo que suas principais características são forte relação com a religião cristã, no caso dele protestante, a expressão da emoção e emotividade e um alto grau de rebuscamento e elaboração das peças, principalmente com uma grande quantidade de elementos composicionais. Existiam vários tipos de peças, entre elas a cantata, o oratório, a fuga, o suíte, a sonata, concerto grosso, concerto solo. Aqui o exemplo da tocata e fuga em ré menor, apresentado em forma da partitura, nos mostra a grande quantidade de elementos presentes desde o início em todas as partes da composição. Essa é só a primeira página, claro. Mas fica o convite para vocês acessarem no YouTube há inúmeras execuções de tocata e fuga em ré menor disponíveis, onde vai ser possível perceber uma grande quantidade de notas musicais executadas em curto tempo e também a presença de várias vozes, ou seja, várias camadas de tonalidades executadas pelo mesmo instrumento, que é o órgão de tubos,
em geral, porque pode ser também executado em outros instrumentos, mas originalmente eram peças produzidas com essa finalidade, para a execução, inclusive, no interior das igrejas, como parte da liturgia da missa ou dos cultos protestantes. E esse é o órgão de tubos, um instrumento típico do período barroco, comum em igrejas. Ele é composto por 2 teclados, os pedais, que servem para os tons mais graves, e esses tubos que geram a ressonância do ar que passa por ali, criando um som contínuo. Aqui então são as nossas fontes bibliográficas, nossas referências, que eu convido todos a acessarem, tanto as virtuais quanto, principalmente, os livros História da Arte, da Graça Proença, e História da Arte, de Ernest Hans Gombrich. Dúvidas? Se vocês tiverem, podem deixar comentários. E gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e darem o like nesse vídeo, se vocês quiserem mais conteúdos sobre História da Arte. Bons estudos a todos, boas pesquisas complementares e até uma próxima.